A paz do Senhor. Estou passando aqui nesse momento para deixar uma reflexão da palavra de Deus para a tua vida. Gostaria de ler apenas 2 versículos que estão no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 5, que nos fala o seguinte: Tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque estás dizendo isto, vou lançar as redes. Queridos, nós temos uma palavra muito interessante aqui. Em um determinado momento, Jesus estava próximo a um lago chamado de Genezaré e a multidão estava ali acompanhando Jesus. O texto nos fala que a multidão o apertava. E como eram muitas pessoas, Jesus usava uma técnica. Muitas vezes ele subia em um lugar mais alto, às vezes entrava em um barco, para que isso proporcionasse uma melhor expansão da sua voz. E naquele dia Jesus estava ali, ele observou à beira do lago ali 2 barcos que estavam parados. Ele identificou aqueles barcos, entrou em um dos barcos e pediu que alguém afastasse, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse pregar. Mas uma coisa interessante é que, por mais que pareça que Jesus estava apenas preocupado com aquela multidão, Jesus também estava preocupado com os donos daquele barco. E Jesus começa a pregar e, terminando a sua pregação, ele volta-se para Simão, um daqueles pescadores. E aconteceu algo interessante, que eles, como pescadores, como profissionais, eles haviam passado toda a noite pescando ali, e mesmo com toda a sua capacidade, com o seu profissionalismo, eles não conseguiram pescar nada e estavam desanimados. E Jesus começa a observar, imagino que enquanto estava pregando ali dentro do barco, ele começa a observar aqueles homens, e o texto da palavra de Deus nos fala que eles estavam lavando as redes. E Jesus observando. E terminando ali, Jesus convoca aqueles homens e diz: Olha, o que é que aconteceu? Por que vocês estão tão desanimados? Por que vocês estão lavando essas redes aí? Eu acho que Jesus olha para o lado e não vê peixe algum. E Jesus se preocupa com aquilo. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, muitas vezes nós imaginamos que Ele não olha para os nossos problemas. Às vezes nós imaginamos que Ele não atenta para as nossas necessidades, mas mesmo que pareça estar distante, o Senhor sempre olha, sempre atenta para as nossas necessidades. E Jesus, ele atenta para aqueles homens lavando aquelas redes. Ele olha e imagino que ele deixa ali a preocupação entrar no seu coração em relação àqueles homens. E o que acontece de interessante que a gente vê é que Jesus vai dar um comando a eles e vai dizer: olha, vocês vão entrar no barco novamente, vocês vão se fazer, ou seja, vocês vão levar esses barcos até o lugar mais profundo desse lago e vocês vão lançar as redes novamente. E o que acontece aqui é que aqueles homens já haviam desistido. Quantas vezes na nossa caminhada nós estamos pensando em desistir, ou até talvez você está me ouvindo aí hoje, você até já desistiu, achando que Jesus ele não olha para a tua vida, achando que Jesus não se preocupa com as tuas necessidades. Mas eu quero te dizer que Ele se preocupa sim. E uma coisa interessante é que Jesus olha para aqueles homens e a primeira preocupação que Jesus vê é porque eles desceram no barco sem cumprir a sua tarefa. Esse barco aqui ele representa o centro da vontade de Deus, e nós, como cristãos, muitas vezes estamos saindo do centro da vontade de Deus, muitas vezes estamos desistindo, e quando nós desistimos, nós estamos dando margem para que a derrota, para que a miséria, a tristeza invadam o nosso coração. E aqueles homens naquele momento trouxeram essa preocupação a Jesus. E no mesmo momento Jesus diz: olha, vocês precisam entrar no barco novamente. Então nesse dia de hoje que nós possamos estar voltando para o barco, que nós possamos estar voltando para o centro da vontade de Deus,
para que dessa maneira nós possamos entender e nós possamos presenciar a glória de Deus em nossa vida. Outra coisa que acontece interessante é que aqueles homens, além de terem descido do barco, ou seja, além de não estarem mais no centro da vontade de Deus, eles agora estavam lavando as redes. Queridos, muitas vezes nós chegamos num ponto da nossa vida e são vários os motivos, às vezes decepcionado com pessoas, decepcionado com a vida ao nosso redor, e nós, mesmo como cristãos, nós dizemos, olha, eu vou lavar as redes. O que é que simboliza esse lavar as redes? É abrir mão de tudo aquilo que Deus te proporcionou, abrir mão do seu talento, abrir mão do seu chamado, abrir mão de uma vida entre família, e muitas vezes nós pensamos em abrir mão. E eu quero te dizer nesse momento aqui, que o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele olha para aqueles homens ali e diz, olha, vocês estão lavando as redes, ainda não é momento de fazer isso. E Ele diz, olha, voltem para o barco. Ou seja, Jesus nos chama nesse dia de hoje para que nós possamos não lavar as redes, não dobrar as redes, mas que nós possamos utilizá-las, porque ainda vamos conseguir fazer muita coisa para o Senhor, ainda vamos conseguir muitas vitórias em nossa vida. Então não dobre as suas redes, não lave as suas redes, porque o Senhor Jesus ele quer fazer algo grande na tua vida ainda. Então, para você que está pensando em desistir, lembre dessa palavra. O Senhor Jesus diz, olha, não é momento de você lavar as suas redes. E uma coisa muito interessante que acontece nesse texto, que nós já falamos, é que Jesus ele observava. Às vezes a gente pensa em abandonar, a gente pensa em lavar as redes, porque achamos que Deus ele não olha para nós, achamos que os nossos problemas já nos levaram ao final da carreira. Mas saiba de uma coisa, Jesus estava pregando para aquela multidão, mas ele não tirava a atenção daqueles homens que estavam ali pensando em desistir. Então saiba que mesmo que pareça que Deus ele não está olhando para você, saiba que como um cristão, o Senhor ele nunca vai abandonar os seus. E mesmo se sentindo só, mesmo se sentindo oprimido, mesmo achando que chegou ao final da sua carreira, saiba que Deus ele está olhando para você, Ele tem o melhor para a tua vida. Então não desista, porque mesmo se sentindo sozinho, o Senhor Jesus ele está ao teu lado. Só precisa de uma coisa, é clamar a Ele, é buscar. A grande lição que o Senhor traz para nós aqui é que Ele diz, olha, pega o teu barco e lança-te ao lugar, vai até o lugar mais fundo. E aqui fala de profundidade, e profundidade aqui é uma profundidade na presença de Deus. Busque a Deus mais, clame a Deus mais, vá até a presença dEle cada vez mais e procure profundidade, porque com profundidade nós vamos sentir, nós vamos presenciar o melhor de Deus para a nossa vida. Então não fique em águas rasas ou não fique na praia, mas fique em lugares profundos, onde o Espírito Santo de Deus ele possa ter total acesso à tua vida. Se entregue na presença de Deus, se entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Mergulhe em águas profundas, aonde você não consegue controlar a sua vida, mas é Deus quem vai te controlar. Então, eu gostaria de deixar esta palavra, gostaria de dizer a você que assim como aqueles homens ali, eles disseram, olha Senhor, Pedro disse, Senhor, passei a noite toda, não peguei nada, não pescamos nada, mas como o Senhor está falando, então sobre a tua palavra eu vou lançar essas redes. E eles foram, eles não duvidaram. Então saiba de uma coisa, quando chegar o momento que parece que vai terminar tudo, confie na palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisa nortear a nossa vida. É a palavra de Deus que vai nos levar a águas profundas, é a palavra de Deus que vai nos levar à maior bênção que você já desejou na sua vida. Mas confie, lance as redes sobre a palavra. O que é isso? É confiar totalmente na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. E com certeza, a palavra dEle jamais vai trazer coisas ruins para nós. Então se lance na presença dEle, vá a águas profundas, lance a rede. O que é lançar a rede? É confiar totalmente na palavra de Deus. Então, assim como Pedro e como aqueles homens, lance a sua fé, lance o seu coração, coloque-se diante de Deus e com certeza o melhor vai acontecer.
A Bíblia diz que aqueles homens começaram a puxar as redes e tinham tantos peixes que as redes quase se romperam. Eles tiveram que pedir ajuda àqueles outros pescadores que estavam na praia, porque eram peixes demais, eram muitos peixes, estava pesado. Ou seja, a bênção de Deus ela é completa, muitas vezes vai muito mais além daquilo que você pode pensar, você pode imaginar. Confie no Senhor, confie em Deus e lance o seu coração. Não dobre suas redes, não desista, não desça do barco, mas permaneça na presença de Deus, mergulhando em águas profundas, lançando sobre ele sua fé, seu coração e jamais saia da presença desse Deus poderoso. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e que as bênçãos, graça e misericórdia do Senhor repouse sobre a tua vida. A paz do Senhor e até a próxima.